Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje tratarei sobre a doutrina da animação imediata e total, presente em Som Máximo Confessor. Como o nome já diz, ele tem esse nome por ser um confessor da fé, disposto a receber o martírio pelo amor à verdade, mas sem chegar exatamente a ser martirizado. Ele viveu entre os anos 580 e 662 depois de Cristo, evidentemente. E ele escreveu uma obra chamada Ambígua, especialmente, e aqui nos interessa especialmente o chamado Segundos Ambíguas, que é uma obra que São Máximo Confessor escreveu principalmente no que tange a animação do corpo humano. E ouso dizer que se Santo Tomás conhecesse a obra de São Máximo Confessor, provavelmente devido às limitações da época não conheceu, ele teria uma outra opinião com respeito à animação do corpo humano. Pois Santo Tomás, seguindo a Aristóteles nesse ponto, ele entendia que o corpo humano ele só é totalmente animado depois dos 40 dias após a concepção para os homens e 80 dias para as mulheres, deixando bem claro que, mesmo nessa doutrina, para Santo Tomás o aborto continua sendo um pecado mortal contra a geração, tá? Não seria exatamente um homicídio propriamente dito, como nós entendemos hoje em dia, mas sim seria um pecado contra a concepção, de qualquer maneira. Ou seja, o aborto, de qualquer maneira, leva a alma para o inferno, tanto na doutrina de Santo Tomás, com a animação retardada, como pela animação total e imediata, ensinada por São Máximo Confessor. E como eu conheci, particularmente, a doutrina de São Máximo Confessor? A partir do livro A Alma do Embrião Humano, do padre Luiz Carlos Lode da Cruz, com quem eu tenho divergências com respeito à crise na igreja, mas aqui vamos deixar as nossas diferenças de lado para estudar, claro, essa questão que eu julgo importantíssima. Eu, quando conheci a doutrina de São Máximo Confessor, eu confesso que eu fiquei, digamos assim, encantado, porque, pelo menos nesse âmbito da animação humana, tá? Nesse âmbito, ele alcançou algo que Santo Tomás não tinha alcançado. Que é o quê? Que a alma, desde o primeiro momento da concepção, já recebe também a potência racional. Ou seja, para São Máximo Confessor, desde o primeiro momento da concepção, a alma ela já é racional. No seu livro Ambígua, São Máximo Confessor, e aqui as citações que eu ler estão contidas no livro, tá? Eu vou deixar na descrição a referência. E o livro ele pode ser baixado na internet. Ele é facilmente encontrado na internet, tá? Mas para qualquer coisa, eu vou colocar em meu drive para todos terem acesso. Eu não concordo muito com as referências, digamos assim, pós-conciliares, mas nesse âmbito não parece ter nada contra a fé até onde eu li. Se alguém tiver alguma objeção, por favor, colocar na descrição. Mas o que importa aqui é a questão da doutrina da animação do corpo humano.
É, Então, ele coloca o seguinte, o padre Laud coloca o seguinte: São Máximo, teólogo bizantino, recebeu o nome de confessor por ter testemunhado até o martírio a verdade da união sem divisão nem confusão na natureza humana e na natureza divina na hipóstase de Cristo. O São Máximo, ele teve a língua e as mãos decepados, tá? Decepadas. Ele não chegou a ser martirizado, mas ele esteve disposto a sofrer o martírio. E por isso que é um santo, sim. E não acharia nenhuma injustiça se um dia ele receber o título de doutor da igreja. Porque será, com certeza, um título muito justo. Sua antropologia, continuando, é essencialmente cristológica. Ao lado dos argumentos racionais em favor da unidade do corpo humano, Máximo salienta a necessidade de que o homem seja compreendido à luz de Cristo, o Verbo encarnado. Em várias obras, escreveu Os Ambígua, um conjunto de respostas a problemas de interpretação de textos de São Gregório Nazianzeno e do pseudo Dionísio Areopagita. Note-se na passagem seguinte o eco da doutrina aristotélica da alma unida ao corpo orgânico, que se traduz por orgânico, dotado de órgãos, ou que serve de instrumento. Abre aspas para São Máximo: se a parte equivale ao membro, e se a união é a composição dos membros constitui o corpo que é instrumento, e se o corpo é instrumento unido à alma inteligente, constitui o homem completo, então dirá a verdade quem diz que são porções ou membros do homem, a alma ou o corpo. Mas se o corpo é instrumento da alma inteligente, enquanto ou é do homem, e a alma inteira se expande no corpo todo inteiro, e se lhe dá a vida e o movimento, enquanto é simples por natureza e incorpórea, e não é cortada nem fechada junto ao corpo, toda inteira é presente no corpo todo inteiro, e em cada um de seus membros, porque o corpo a recebe conforme a capacidade, que por natureza é a sua disposição, de acolher o operar da alma, e assim ela, presente toda inteira no corpo, estreita de vários modos, e a ela correspondentes os membros que de modos diversos a acolhem para conservar o corpo na unidade. Isso está em Ambíguas, capítulo 7, tá? Na Patrística Greca 91. Então, portanto, diz o padre Lodge, a alma, princípio de pensamento inteligente, é também princípio vital da vida e o movimento do corpo. A alma e o corpo existem em relação recíproca. Abre aspas novamente para o santo. A relação, portanto, pertence a ambos, ou seja, à alma e ao corpo, e é concebida inseparavelmente como relação de partes da forma humana no seu complexo. Ela produz a gênese conjunta da alma e do corpo e mostra sua diferença recíproca na substância, sem jamais danificar em nada, de nenhum modo, os logoi nascidos neles, por natureza segundo a substância. Não é absolutamente possível, portanto, encontrar ou dizer alma ou corpo privados de relação. De fato, junto a cada um dos dois se introduzirá também a existência do outro elemento do homem. Essa relação mútua, que tem origem na concepção, não se... fecha aspas, do outro elemento do homem. Padre Lódio continua. Essa relação mútua, que tem origem na concepção, não se extingue sequer após a morte, antecipando a Santo Tomás de Aquino. Máximo fala da relação da alma separada com o corpo por ela animado. Abre aspas para o santo novamente. A alma, de fato, depois da morte do corpo, não é dita simplesmente alma, mas alma de um homem. E
de um determinado homem. Ela possui também, depois do corpo, a totalidade, isto é, a humanidade como sua forma atribuída a ela, que é a porção segundo a relação. Fecha aspas. O Padre Lodge comenta: a origem da alma é clara. Não provém da matéria, mas é criada por Deus no momento da concepção. Abre aspas novamente para o santo. Logo, a gênese da alma, como diz expressamente o nosso mestre, o São Gregório de Nazianzo, não ocorre a partir da matéria subjacente, como acontece com os corpos, mas pela vontade de Deus, em seguida a insuflação vivificadora, de um modo inexprimível e incognoscível, como sabe somente o seu Criador. A alma, mediante a concepção, recebe junto com o corpo o ser e é levado a completar na sua totalidade o homem, que é o único, enquanto o corpo, como é vivente, é formado na concepção, a matéria subjacente de um outro corpo, recebendo com a alma a composição que o faz ser uma única forma junto com ela. Fecha aspas para o santo novamente. A criação da alma de Adão é posta em paralelo com a criação da alma de Cristo, ponto de referência de toda a antropologia do São Márcio Confessor, né? Abre aspas. Como de fato, segundo as palavras do mestre São Gregório, Deus, tomando o corpo da matéria, que certamente preexistia de recente formação, ali inseriu a vida que provinha de si mesmo, que o texto conhece como alma inteligente e imagem de Deus. E assim formou o homem do mesmo modo. Deus tomou o corpo da Virgem Imaculada. Olha só, São Márcio Confessor reconhecia a Virgem como Imaculada, como se fosse terra pura, e ali inseriu a vida que provinha de si mesmo, que o texto conhece como alma inteligente e imagem de Deus. Fecha aspas. E aqui, tá? Encerra-se uma primeira exposição que o Padre Lodge coloca do São Máximo Confessor. Mais à frente, o Padre Lodge coloca São Máximo Confessor entre as fontes que Santo Tomás não conheceu. Por exemplo, Santo Tomás não conheceu a Lactância, que parece ter sido o primeiro autor a defender que a alma ela é totalmente infusa logo na concepção. O Lactâncio, ele coloca aqui: a alma não pode ser o ar recolhido pela boca, já que ela é gerada muito antes que se possa recolher o ar com a boca. De fato, não se introduz no corpo depois do parto, como pensam alguns filósofos, mas logo após a concepção. Post conceptum protinus, quando a necessidade querida por Deus formou o feto no útero. E temos ainda a doutrina do Clemente de Alexandria, e mais à frente ele vai se deter na tese, na doutrina de São Máximo Confessor. Antes disso, o Padre Lodge coloca: e quanto a São Máximo Confessor, que entre os padres foi o paladino da tese da animação imediata, tendo-a formulada com precisão e tendo sustentado argumentos filosóficos, mais sobretudo cristológicos, não há nenhuma menção a ele em todos os lugares em que Santo Tomás trata da questão da animação. Da leitura das obras do Dr. Angélico, pode-se crer que ele nunca conheceu um autor que defendesse a tese imediatista, tal como nós a conhecemos. Se tivesse tido acesso direto aos escritos de São Máximo, o Alquinate teria exposto e comentado esses argumentos, ainda que fosse para contestá-lo.
É possível, porém, que São Tomás se deixasse convencer por eles e se tornasse um grande imediatista do século XIII, coisa que, infelizmente, não aconteceu. Mas, pelos argumentos sólidos de São Márcio Confessor, eu acho muito difícil ele contestar. Mas é colocado aqui. São Máximo viveu em uma época marcada por doutrinas que ameaçavam a realidade do mistério da encarnação. O origenismo, pré-existência da alma de Cristo, o monofisismo, uma só natureza em Cristo, e o monodelismo, uma só vontade em Cristo. A questão da animação embrionária não foi por ele tratada por si mesma, mas por causa de suas implicações teológicas. Abre aspas. Seu espírito sintético percebeu que um erro sobre a alma do embrião é um erro sobre o homem e sobre o Deus homem. Fecha aspas. Isso foi colocado por Marie-Hélène Condudot, que é um especialista na doutrina de São Máximo Confessor. São Máximo Confessor, teólogo grego do século VII, coloca aqui a Gondordo, compreendeu, por primeiro, que a questão da animação embrionária não tinha sentido em si mesma, mas punha em jogo toda a teologia, todo o projeto de Deus da criação à parousia, que, em definitivo, para citar Patrice de la Tour du Pin, tudo gravitava em torno de Cristo. Para compreender o homem é preciso olhar o Cristo. Fecha aspas. Note-se, inicialmente, que, ao contrário de São Gregório de Nissa, São Máximo descreve de modo claríssimo a tese da animação imediata, sem deixar margem para qualquer interpretação traducianista. Abre aspas para São Máximo agora. A alma não se origina da matéria subjacente, como acontece com os corpos, mas pelo querer de Deus, em seguida a insuflação vivificadora, de um modo inexprimível e incognoscível, como sabe somente o seu Criador. A alma, mediante a concepção, recebe juntamente com o corpo o ser e é conduzida para completar a sua totalidade o homem, que é o único enquanto o corpo, como é evidente, e é formado na concepção pela matéria subjacente de um outro corpo, recebendo com a alma a composição que o faz ser uma única forma junto com ela. Fecha aspas. O primeiro argumento de São Máximo em reação à doutrina originista da pré-existência da alma é o da união substancial e não acidental entre a alma e o corpo. Essa é uma crença que também, essa heresia que já foi muito comum, né? Que Deus, tem uma espécie de estoque de almas aí e só vai infundido conforme os corpos vão sendo gerados. Não, Deus cria a alma, tá? Imediatamente. Abre aspas. Se, de fato, o corpo e a alma são partes do homem, como já foi explicado, e se as partes têm necessariamente referência ao ser em relação a uma outra coisa, o seu predicado, com efeito, é o complexo. E se as coisas que são ditas em relação a algo pertencem em tudo e por tudo ao número das coisas que foram criadas, enquanto são porções que, unindo-se, são origem à forma eidos inteira, então uma é separada da outra somente no pensamento, a fim de distinguir o que é cada um na sua substância. Portanto, a alma e o corpo, enquanto partes do homem, não podem subsistir no tempo um primeiro e ou depois do outro, porque seria destruída a explicação, logos, dita acima do ser em relação a algo. Fecha aspas. Um segundo argumento é o perigo da mente-psicose, substituir o dogma da ressurreição. Se a alma e o corpo não são criados simultaneamente, não tem um ligame necessário e infrangível. Nada impedirá, então, que eles possam mudar de parceiros. Abre aspas, não cessarão jamais a alma de transferir-se de um corpo a outro.
e o corpo de receber a alma que se transfere, fecha aspas. Perceberam a complexidade? Aliás, como o São Tomás Confessor era adulto nesse ponto, ele argumentava muito bem. Mesmo depois da morte, a relação entre um e outro permanece. Abre aspas. A alma, com efeito, depois da morte do corpo, não é dita simplesmente alma, mas alma de um homem ou de um determinado homem, fecha aspas, como já foi dito antes, né? E ainda, abre aspas, é absolutamente impossível, portanto, encontrar ou dizer alma ou corpo privados de relação, fecha aspas. Fazendo e assim, aqui ele vai repetir algumas citações que já foram colocadas antes, tá? E vou soltar para esse parágrafo aqui. A inovação da encarnação não atinge o logos do homem, ou seja, a sua definição de ser composto de corpo e alma, contida no projeto do Criador de Deus, mas o seu tropos, ou seja, o modo de ser concebido sem sêmen. O logos do homem foi respeitado porque a alma e o corpo de Cristo tiveram uma origem simultânea, como ocorre com os outros homens. São Máximo rejeita a pré-existência da alma, que veio de Orígenes, seja a pré-existência do corpo, a animação tardia, e adota a animação imediata como um justo meio entre os dois erros extremos. Abre aspas para São Máximo. Nós, como os nossos padres, procedemos pela via média que é régia, e afirmamos que não houve pré-existência nem existência sucessiva da alma ou do corpo, mas sim coexistência, guardando-nos de inclinar para um lado ou para o outro, fecha aspas. Com grande razão, porém, leva São Máximo a adotar a teoria da coexistência inicial, em termos de hoje, animação imediata. É o exemplo do verbo que, ao se fazer carne, não pôs nenhum intervalo na assunção dos constitutivos da essência humana. Abre aspas. Por esse motivo, sobretudo, eu abraço o conceito da coexistência da alma e do corpo e tenho razão em refutar aqueles que constratam entre si nos dois sentidos opostos e na parte central de sua doutrina, uma vez que tenho como conselheiro e mestre infalível deste meu raciocínio o próprio Criador da natureza, com o mistério da encarnação, o qual nasceu como verdadeiro homem e confirmou o seu acontecimento de ser penetrado na natureza, a qual foi perfeita logo que existiu, por momento do nascimento, e somente iniciou a novidade da natureza. Inovou quer dizer a concepção através do sêmen e a geração através da corrupção, mas não inovou o logos da natureza, logo o qual ela é e nasce, logo que é constituída por uma alma racional e um corpo, fecha aspas. Segundo ele, a tese imediatista daqueles que dizem que os corpos preexistem às almas é fácil de ser afirmada, mas difícil de ser demonstrada. Se uma alma não veio ainda animar um embrião, então ou ele é privado de vida e não pode nutrir-se sem crescer, ou ele é animado por uma alma vegetativa, e nesse caso o homem seria pai de uma planta, ou sensitiva. Nesse caso o homem seria pai de um animal bruto. Abre aspas, novamente para o santo. Se afirmais que o embrião possui uma semente, a alma nutritiva e acretiva, segue desse vosso raciocínio evidentemente que o corpo nutrido e acrescido é de uma planta, e não o de um homem. Se, porém, vós atribuís o embrião somente à alma sensitiva, então resultará que o embrião, no momento da concepção, possui certamente a alma de um cavalo ou de um boi,
ou de um animal terrestre ou volátil. E, portanto, segundo vós, o homem, na primeira formação do embrião, não será, por natureza, pai de um homem, mas de uma planta, como estava dizendo, ou de um animal da terra. Que coisa poderia ser mais absurda ou mais astuta do que isso? Fecha aspas. Essa teoria da animação retardada implica que o logos não está definido desde o início. Como consequência, haveria uma confusão e indeterminação generalizadas. Abre aspas novamente para o santo. Afirmar que as definições específicas da subsistência de uma coisa não existem imediatamente juntas com a primeira formação desta, correspondente à diferença natural das várias coisas. Significa confundir todas as coisas entre si e afirmar que nenhuma é propriamente aquela que é e que se diz que seja. Fecha aspas. Outra implicação da tese imediatista é uma inaceitável fraqueza do Criador, que não teria podido levar imediatamente à plenitude das coisas que ele conhecera previamente. Mas a terrível consequência dessa teoria é cristológica. Abre aspas para a citação, digamos, definitiva do argumento do Sumácio Confessor. Vejam que maravilhoso. Abre aspas. Isso me constrangeria a dizer, como consequência, o que não me é lícito dizer, isto é, que nosso Senhor Jesus Cristo, se verdadeiramente quis tornar-se homem como nós, com exceção do pecado, como está em Hebreus 4,15, foi no momento da concepção. O homem privado de alma e privado de intelecto e permaneceu nesse estado por 40 dias, enquanto nossos santos padres e mestres abertamente gritam, ou melhor, grita a verdade que se exprime e é expressa pela sua boca, que contemporaneamente a vinda do Verbo de Deus no momento da concepção, sem intervalo de tempo, o mesmo Senhor e Verbo de Deus se uniu à carne com a mediação da alma racional. Fecha aspas. Isso está em Ambígua 42, Patrística Greca 91, 1341a. Meus amigos, essa é a citação definitiva que derruba por terra qualquer argumento favorável à animação tardia. É assim que São Máximo Confessor corrige todos os mediatistas, dentre os quais muitos santos, como o próprio Santo Tomás de Aquino, até mesmo Santo Afonso Maria Ligório, como deixa implícito pelo menos na sua teologia moral, e também os antigos filósofos, como Aristóteles. Continua ainda o Padre Lodge. Para São Máximo, a concepção de Cristo não é exceção, mas modelo. Se seu corpo foi animado imediatamente, também a animação dos corpos dos outros homens deve ser imediata. Ao encarnar-se, Cristo foi concebido de um modo novo. A inovação, porém, não atingiu a natureza humana, mas somente o modo dela ser gerada. Lembrando que Cristo ele não foi gerado com a participação de um sêmen. Ele foi concebido a partir da infusão do próprio Deus, tá? Pela ação da Santíssima Trindade inteira, mas a que nós atribuímos mais especificamente ao Espírito Santo. O confessor, continua, escreve longamente para demonstrar, através de exemplos, como ocorre a animação das coisas que se inovam, embora mantendo estáveis na natureza. Para falar em geral, de fato, toda animação ocorre no modo, tropos, usando o termo grego, em que se inova a coisa mesma, mas não no logos da sua natureza. Com efeito, se é inovado o logos, destrói-se a natureza da coisa, a qual não conserva mais na sua integridade o logos conforme a qual foi feita.
Ao contrário, o modo, o tropos, uma vez que é inovado, mostra certamente a potência do milagre, enquanto o Logos se conserva, evidentemente na sua natureza, porque revela a natureza que é operada e opera de um modo superior à sua própria lei. Então, a geração de Cristo é inovadora, é uma novidade no modo do que aconteceu, mas não na natureza mesma. Isso é importante. Assim, o mesmo podemos dizer da ressurreição de alguém pelo milagre. Houve uma inovação, digamos assim, uma novidade com respeito ao modo, mas não com respeito à natureza da coisa. O homem que é ressuscitado continua sendo homem e não uma outra coisa. E claro, depois esse homem vai morrer também, de maneira definitiva, né? Continuando, ao referir-se ao milagre da geração de Cristo, a partir da Virgem Maria, São Máximo escreve: o mistério referiu-se ao modo tropos e não ao logos, inovando a natureza com a assunção da carne pela intermediação de uma alma inteligente. De um modo misterioso, ele foi concebido sem asseminação e foi gerado sem corrupção, tendo obtido naquela mesma inexprimível concepção uma alma inteligente unida ao corpo. Fecha aspas. Para compreender, enquanto o tema da animação embrionária tinha implicações cristológicas, recorde-se um texto de Filóxeno ou Filóxeno, não sei. Eu vou usar o que me veio à mente. O Filóxeno de Marburg, que morreu em 523, e pioneiro do monofisismo sírio. O Adão foi inicialmente formado quanto ao corpo, e depois ele recebeu uma alma vivente pela insuflação de Deus. Além disso, cada um de nós, no seio da mãe, torna-se primeiro um corpo e, segundo a lei posta pelo Criador, uma alma é criada também nele. Assim, segundo Adão, começou por aí. Como Adão no começo e todo homem tem um momento qualquer, fecha aspas. Segundo esse autor, primeiro o verbo fez-se carne para somente depois fazer-se homem. Isso é uma heresia, tá, meus amigos? Quando animado por uma alma racional. Era essa mesma posição de Severo Antioquia, que negava a dualidade da natureza de Cristo. Cristo tinha uma natureza composta, resultante da união entre a natureza divina e a natureza humana, de maneira análoga à união entre a alma e o corpo. Para combater a posição severiana, São Máximo explica a diferença entre a união das naturezas em Cristo e a união entre o corpo e a alma no ser humano. A natureza de Cristo não pode dizer-se composta, embora esse termo seja apropriado para a natureza humana. Como o homem tem uma natureza composta de corpo e alma, ambos elementos começam a existir simultaneamente. E aqui temos uma longa citação, mas eu vou deixar de lado. Mas lembra-se, colocando aqui o que Padre Lodi coloca: em Cristo, a união das naturezas ocorreu de forma voluntária e deliberada, e não necessária. A hipótese ou pessoa do Verbo, dotada de natureza divina desde toda a eternidade, decidiu no momento da encarnação unir-se à natureza humana que recebeu da Virgem Maria. Como a união hipostática das duas naturezas foi voluntária, nada impede que a natureza divina tenha preexistido a natureza humana. A humanidade do Verbo, porém, é uma natureza composta de alma e corpo. Por isso, a alma e o corpo de Cristo começaram a existir necessariamente ao mesmo tempo. São Máximo assim defendia a doutrina definida pelo Concílio de Calcedônia. Abre aspas. Seguindo, pois, os Santos Padres, com a unanimidade, ensinamos que se confesse que um só e o mesmo Filho, o Senhor, nosso Jesus Cristo,
perfeito na sua divindade e perfeita na sua humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, composto de alma racional e corpo, consubstancial ao Pai, segundo a atividade e consubstancial a nós, segundo a humanidade, semelhante a nós em tudo, menos no pecado. Gerado do Pai antes dos séculos, segundo a atividade, e nesses últimos dias em prol de nós e de nossa salvação, gerado de Maria, a Virgem, a deípara, segundo a humanidade. Um só e o mesmo Cristo, Filho Senhor unigênito, reconhecido em duas naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação, não sendo de modo algum anulada a diferença das naturezas por causa da união, mas pelo contrário, salvaguardada a propriedade de cada uma das naturezas e concorrendo numa só pessoa e numa só hipóstase. Fecha aspas. Essa única pessoa é divina e preexistente no caso de Cristo. É humana e começa a existir no momento em que a concepção, no caso dos outros homens. Para São Máximo, conforme comenta Concordou, o ser que começa a existir no momento da concepção, pela criação simultânea e a composição imediata de uma alma e um corpo, não pode ser mais bem definido que como uma hipótese humana. Em nossa linguagem, uma pessoa humana. Fecha aspas. Então, meus amigos, vemos aqui o argumento impressionante de São Máximo Confessor. Eu espero que vocês tenham gostado dessa posição. Como eu disse, realmente fiquei muito encantado com essa doutrina. Eu vou deixar na descrição um link para vocês baixarem e ler o livro. E também na descrição estará as minhas redes sociais para vocês seguirem, considerar seguir. E também para se tornar membro do canal, caso lhes interesse. E eu fico por aqui. Espero que tenham gostado da exposição. Fique com Deus e até o próximo vídeo.